esse mesmo Espírito. Eu não sei se você está sentado neste lugar, no seu lugar, na sua casa, deitado, mas eu quero pedir para que você se coloque de pé. Eu quero levantar e fazer um ato profético com toda a igreja que me ouve e me assiste aqui nessa noite, onde quer que a minha voz esteja chegando neste momento. Eu quero que você se levante nesta hora. Vivemos um momento ímpar, não só na nossa nação, mas como em todas as nações. E é o momento da igreja se levantar com voz profética sobre a nação do Brasil, sobre as nações da terra. Hoje um dia em que, de uma forma inédita pelo que eu me lembro, o presidente da república convoca um jejum em cadeia nacional. Um jejum onde todos aqueles que creem em Jesus se levantaram e estão se levantando para clamar em favor da nossa nação, do nosso país. Eu quero que nesse momento você seja a voz profética do Senhor onde você está. Se você mora em um apartamento, eu quero que você vá até a sacada do seu apartamento e você vai estender as mãos sobre a sua cidade, sobre São José, sobre Jacareí, a cidade que você mora, seja aqui no estado de São Paulo ou sobre outro estado. Se você não mora em apartamento, eu quero que você vá até a garagem da sua casa, você vai estender as mãos sobre a rua e nós vamos proclamar nessa noite que só o Senhor é Deus sobre a nossa nação. E ainda que se levantem potestades, principados, ainda que se levante a fúria do inimigo, nada é maior ou pode ser maior do que a glória soberana do Senhor Jesus. Eu quero convidar você neste momento, fique de pé, se posicione com voz de autoridade, e nós vamos proclamar nessa noite que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vamos proclamar isso, bradando aqui neste lugar, aqui na igreja, aí na sua casa, com a sua família. Eu quero que você junte todos, nós vamos bradar, só o Senhor é Deus. E nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa música, que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover, porque a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está na medicina, a nossa esperança não está nos governantes. Nós acreditamos neles, mas a nossa esperança não está neles, mas a nossa esperança está no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A nossa esperança está naquele que não falha, a nossa esperança está naquele que é fiel, a nossa esperança está naquele que era, que é, que há de vir. A nossa esperança está no alfa, está no ômega, está no princípio, está no fim, está no Deus presente no meio da angústia. Eu quero que você seja a voz profética. Levante as suas mãos no seu lugar e você vai declarar comigo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. O mais alto que você puder, diga: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus sobre São José, só o Senhor é Deus sobre São Paulo, só o Senhor é Deus sobre o Brasil, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em uma só voz vamos bradar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tu reinas, ó Deus, tu reinas sobre tudo, sobre todos, tu reinas, tu reinas, tu reinas. Só o Senhor é Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Só o Senhor é Deus sobre a nossa cidade, sobre a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Diga: nossa fé está no nosso Deus. Que se abram sobre esta cidade, o teu reino vem. e o teu reino vem. Nossa fé está No nosso
lugar, querido. Nossa fé está. Marche no seu lugar como alguém que está avançando. Não como alguém que retrocede, mas alguém que avança. Oh, o teu reino vem. Nossa fé está No nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem, 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 vem. está. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Só Tu és o Senhor. Só Tu és o Rei, só Tu és soberano sobre todas as coisas. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos em Ti. A nossa família está nas Tuas mãos. A nossa casa está nas Tuas mãos. As nossas finanças estão nas Tuas mãos. A nossa esperança está em Ti, em Ti, em Ti, em Ti. Se você está perto de alguém aí nesse momento na sua casa, olha nos olhos dele e fala: não fique preocupado. Nossa esperança está em Deus. Está naquele que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, tremendo. Nosso Deus é bom. Aleluia. Tome o seu assento. Na sua casa, na sala, cozinha, onde você estiver, talvez até no banheiro. Não importa. Tome o seu assento. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Uma alegria muito grande no meu coração. Obrigado, querido. Só o tecladista, já que ele está aqui conosco hoje, vamos aproveitar ele ao máximo, né? Meu coração se alegra depois de 10 dias confinado em um hospital. Vocês acompanharam, a grande maioria acompanhou na live que fizemos sexta-feira, onde falávamos um pouco daquilo que nós vivemos durante 10 dias com a minha filha, com a Sofia. Foi um período difícil, mas em todo tempo o Senhor esteve conosco. Em todo tempo o Senhor nos guardou, nos amparou, nos protegeu. E graças a Deus hoje, se ela estiver acordada, porque eu saí, ela estava dormindo, ela vai estar me assistindo lá de casa, feliz, alegre, como ela sempre foi. Obrigado a todos, queridos, pelas orações. Obrigado pelas mensagens de carinho que eu recebi em todo esse tempo. Foram muitas as mensagens que eu recebi. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês por ter dedicado um tempo, que seja 1 minuto, para ter orado por mim, pela minha família, pela minha casa. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus. Grande foi a obra do Senhor na vida da minha filha. Mais para frente nós vamos falar com mais detalhes ainda. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Eu quero ministrar nessa noite acerca desta palavra. Quero que você abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. Quero trazer essa mensagem para que nós venhamos ter nessa noite um entendimento acerca de tudo que estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro. E eu quero, através dessa mensagem, te orientar acerca de qual deve ser o nosso posicionamento em relação a tudo que está vendo. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 em diante, até o verso 11. Você que está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar, ou você pode acompanhar no telão conosco. Hoje tem telão, né? Hoje tá chique. Eu vou ler na versão do telão, para que todos possam acompanhar juntos. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pode passar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Pode passar. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Na sua casa repita comigo isso, diga: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu não estou ouvindo aqui, mas eu já sei que foi muito baixo, então vamos de novo. Fala mais uma vez. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Agora melhorou, pode passar para mim. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Vamos orar por essa mensagem que vai ser ministrada aqui nessa noite. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e sabemos que estará conosco todos os dias, como diz a Tua palavra. Meu Pai, a Tua palavra vai ser ministrada nessa noite, e eu te peço, assim como orou, assim como disse João Batista, melhor dizendo, convém que ele cresça e eu diminua, assim eu te peço, convém que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua por completo, que nada saia de mim, do meu entendimento ou da minha vontade, mas que tudo seja direcionado nessa noite pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo traga, meu Pai, a revelação da Tua palavra aos nossos ouvidos, e que esta palavra seja alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Fala, Pai, a Tua igreja em cada casa, em cada lar, está atenta a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para ministrar. Fala conosco, conduz todas as coisas, conduz paz, conduz a Deus este momento, Pai, para que possamos por Ti ser orientados e que essa palavra venha brotar em nosso coração e gerar frutos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje noite de Santa Ceia, pela primeira vez, nós vamos fazer uma Santa Ceia onde cada um está na sua casa, e eu estou feliz por essa oportunidade, apesar de amar estar junto com os irmãos na igreja, amar estar junto com vocês aqui neste lugar, mas eu estou feliz porque pela primeira vez em muito tempo, você vai ter a oportunidade de cear na sua casa com a sua família. Eu acho que isso tem um valor muito, muito grande. Eu quero aproveitar essa oportunidade nessa noite. Mas antes de cearmos, eu quero ministrar a respeito disso, sobre o processo de restauração de Deus. Se eu fosse colocar um nome para a mensagem, seria esse: o processo da restauração de Deus para o homem. Nós vivemos um tempo, queridos, completamente diferente. Completamente diferente. Você liga o jornal, as notícias são uma só. Você muda os canais e onde tem notícias, as notícias são uma só. Como se não houvesse mais nada, absolutamente nada, acontecendo no mundo todo. E as pessoas deixam os trabalhos, ficam nas suas casas, de quarentena, acabam se isolando, porque assim é a recomendação da justiça. Alguns ficam felizes por um lado, alguns traduzem esse período como um tempo de descanso, alguns têm esse momento como um tempo de férias, alguns estão alegres porque estão podendo maratonar as séries que gostam no Netflix e em outras plataformas aí, estão podendo jogar videogame, dormir até tarde, comem, e que eu vejo na internet é meme após meme, de pessoas antes da quarentena e depois da quarentena. Queridos, eu quero trazer um alerta muito grande nessa noite, porque estamos vivendo esse momento.
Não estou dizendo aqui que você não pode comer, dormir um pouco mais, ou assistir uma série que você gosta, mas eu quero chamar a atenção para algo espiritual que acontece em todo esse tempo, porque o que nós estamos vivendo hoje é algo espiritual. Não engane-se você, não é algo simplesmente político, como falam, ou simplesmente de ordem da medicina, que envolve a medicina, não. Existe algo religioso. Quando nós vemos tudo isso acontecer, o coronavírus, Covid-19, assolando tantas nações, nós estamos vendo, queridos, nada mais, nada menos do que a Bíblia se cumprindo nos nossos dias. Eu vejo muita gente falando por aí, nós temos que nos levantar e repreender o diabo, porque o diabo está aí, o coronavírus. Queridos, deixa eu falar, eu acho que o diabo ele fica até feliz quando ouve essas expressões, porque é dar mérito para ele, para algo que ele não tem mérito. Entenda algo nessa noite: nada, absolutamente nada acontece nessa terra, nessa vida, com você, comigo, sem a permissão de Deus. O controle de todas as coisas no universo está nas mãos de Deus. Então o que está acontecendo não é o agir do diabo, não é o agir do inimigo, não, é uma permissão de Deus, é o que Deus está permitindo, porque assim vai se cumprir a palavra do Senhor. A Bíblia fala, no fim dos tempos, tudo o que aconteceria, e o que está acontecendo nada mais é do que a palavra do Senhor se cumprindo nos nossos dias. Estamos vivendo um tempo de juízo nas nações, no Brasil, fora do Brasil, em outros países até numa proporção muito maior. Eu quero te dizer que o nosso papel não é repreender o diabo nesse sentido. A gente vai se levantar sempre contra o diabo, é claro que vamos, mas o nosso papel é entender que existe algo a ser tratado no seu coração, e existe algo a ser tratado no meu coração durante todo este tempo. Existe algo a ser tratado no coração do Brasil, das nações, e no coração da igreja. Nós estamos vivendo, querido, o alerta da última hora, o alerta do último momento, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, e uma coisa a gente não pode esquecer: a gente não pode achar que aquilo que a gente faz, como povo, como igreja e como nação, vai passar desapercebido dos olhos de Deus. Aquilo que as nações fazem vai passar desapercebido, não. Tudo produz uma consequência, seja esta boa, seja esta agradável, ou seja esta ruim. Tudo produz consequência, e todo pecado produz consequências. O que nós estamos vivendo, queridos, neste momento é um alerta para você e para mim. Este não é um tempo para você deitar e descansar. Esse não é um tempo para você tirar férias. Esse não é um tempo para você maratonar simplesmente as suas séries. Não que seja errado, mas existe um propósito pelo qual nós estamos vivendo isso. E o propósito é que nós venhamos recobrar o nosso senso de prioridade. Nós venhamos recobrar aquilo que é fundamental, aquilo que é importante. Que você e eu venhamos lembrar que nós precisamos não nos levantar contra o diabo para repreendê-lo, porque ele não tem poder para fazer isso. Mas nós temos que, como igreja, reconhecer que a mão de Deus está sobre as nações, e como nação brasileira, e como nação, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e entender que nós precisamos clamar por arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Querido, olhe como estão as nações, olha como estão os países. Não vá longe, vamos ficar só na nossa. Quantas coisas têm acontecido. Somos uma geração, e eu vou generalizar aqui neste momento, somos uma geração perversa, uma geração corrupta. Somos uma geração de maus costumes, de maus hábitos, onde aproveitamos oportunidades para benefício próprio, mesmo que isso vá ferir alguém ou vá prejudicar alguém. A geração atual é uma geração tem seus valores completamente distorcidos. A gente olha para uma nação, nós vemos governos roubando absurdos, mas quando diminuímos a proporção,
dentro dos trabalhos, cada um do seu trabalho, da sua ocupação, a mesma corrupção acontecendo em proporções menores, que para Deus não faz diferença nenhuma. Nós vemos pessoas mentindo habitualmente, como se isso fosse algo normal. Nós vemos pessoas em relacionamentos extraconjugais, como se isso fosse algo normal. Nós vemos pessoas completamente perdidas, distorcidas na sua realidade, gastando mais do que podem, vivendo de aparência. Nós vivemos uma geração, querido, uma geração que está perdida em muitos aspectos. Está na hora da gente encarar essa realidade e entender que nós precisamos nos arrependermos, e entender que o mundo precisa se arrepender, porque lá em cima existe um Deus tremendo, maravilhoso, mas um Deus que sobretudo é justo, um Deus que sobretudo é justiça sobre você, sobre mim e sobre as nações da terra. Então não adianta orar, seja repreendido, não. O que nós temos que orar é: Senhor, trata conosco aquilo que nós precisamos ser tratados neste tempo. Trata conosco aquilo que eu preciso ser tratado dentro deste tempo. Olha a oportunidade que nos foi dada, nos foi forçada. Pessoas que têm que viver agora dentro das suas casas, uma quarentena, onde o sair é só em extrema necessidade. Olha a oportunidade que você está tendo de consertar o seu casamento, querido. Olha a oportunidade que você está tendo para conviver com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e poder voltar a ser um pai de verdade, uma mãe de verdade. Poder voltar a olhar os seus pais, perdoar os seus pais, liberar perdão sobre eles, pedir perdão para eles. Deus está nos dando a oportunidade neste tempo de voltarmos para aquilo que de fato é importante. Mas como nação, nós precisamos de arrependimento. Precisamos, como nação, dobrarmos os nossos joelhos todos os dias e dizer: Pai, perdoa-nos, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia porque o nosso pecado é grande, tenha misericórdia porque a nossa iniquidade é grande, tenha misericórdia porque nos afastamos de Ti, tenha misericórdia porque entristecemos o Teu coração. É o tempo, querido, de nós acordarmos para a vida. Vivemos em um mundo surreal como Nárnia, vivemos como Alice no País das Maravilhas, achando que a conta não chega, mas ela chega. E ela sempre chega. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, queridos, você que está com a sua Bíblia, abre lá em Malaquias, capítulo de número 4, essa passagem é tremenda. Abre para mim aí, Malaquias, capítulo 4, vamos ler até o 6. Vou me afastar um pouquinho para a gente ler. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Avança para mim. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Passa para mim. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que o Senhor vai fazer. Lembrai-vos da lei de Moisés meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Passa para mim. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Passa. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o que a Bíblia está falando. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não venha ferir a terra. O Senhor, Ele pode, o Senhor, Ele fere a terra sim. Ele nos dá os estatutos.
A gente olha para a palavra de Deus, queridos, e antes de Jesus foi enviado João Batista para ser aquele que preparou ou preparava o caminho do Senhor. E olha o que a palavra do Senhor está falando lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 8. Mateus capítulo 3, verso 8. Se der tempo, abre aí, senão eu vou falar, está rápido. João Batista está pregando sobre o arrependimento, e muitos vêm diante dele para serem batizados. E aí João Batista rasga e fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. As pessoas querem ser batizadas, e ele fala assim: o que vocês acham? Vocês acham que vão se livrar da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Entenda algo no seu coração, querido: o seu arrependimento precisa gerar fruto. Sabe por quê? Porque o que nós mais vemos nos dias de hoje são arrependimentos mentirosos, são falsos arrependimentos, onde nós confessamos com a nossa boca que estamos arrependidos, mas as nossas ações não mudam. Sabe o que são frutos dignos de arrependimento? É quando o nosso arrependimento ele é real e verdadeiro, a ponto das pessoas olharem e perceberem que aquilo está novo, que aquilo é diferente, que aquilo já se alterou, gera fruto. O fruto ele é visto, ele é percebido, ele é notado. Fruto digno de arrependimento. Ei, querido, você já se arrependeu das suas velhas práticas? Você já se arrependeu dos seus erros? Eu pergunto para você, onde estão os frutos? Porque o arrependimento verdadeiro produz fruto. Fruto digno de arrependimento. Noites como essa, uma noite de ceia, nós lemos em 1 Coríntios, onde se fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. É uma autorreflexão, e neste momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ok? Nós podemos cair, é da natureza humana. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas se cair, temos um advogado no céu. A Bíblia fala isso, mas não podemos usar isso como um amuleto para justificar todas as vezes que caímos. E eu quero te dizer uma coisa é cair e se levantar, outra coisa é cair, depois cair de novo na mesma prática. Isso significa que não há um arrependimento, porque onde há arrependimento há fruto de arrependimento. E a nação brasileira e as nações da terra já passaram da hora de apresentar os seus frutos de arrependimento. Onde estão os frutos, igreja, do nosso arrependimento? Onde estão os frutos, igreja, que mostram a nossa mudança? Onde estão os frutos, igreja, que mostram que o nosso coração se converteu? Onde estão os frutos, igreja, que mostram que as nossas práticas são outras? Onde está o nosso fruto que mostra um arrependimento genuíno e verdadeiro? Ei, deixa eu te dizer, este tempo é o tempo de Deus, para que Ele venha tratar do seu coração que você precisa mudar de verdade. Este tempo é o tempo de Deus, para Ele tratar no seu coração de que você precisa tomar uma posição de verdade. Este tempo é o tempo de Deus, para Ele tratar no coração de que não dá para ficar no meio, não dá para ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Eu queria estar trazendo uma palavra motivacional hoje, eu até tinha ela. E aí eu conversava com a minha esposa, depois eu fui orar. E a palavra que o Senhor tratou comigo no meu coração era essa. E eu falei: meu Deus, como nós precisamos mudar. Não podemos encarar este tempo como um tempo qualquer. Por que você acha que Deus está permitindo você ficar na sua casa? Porque as casas estão sendo destruídas. Debaixo dos seus olhos, Pai, os seus filhos estão se perdendo e a culpa é sua. Mãe, seus filhos estão se perdendo e a responsabilidade é sua. Qual foi o momento que você colocou outra coisa como prioridade? Olha agora, você tem tempo. Você tem tempo. Quanto tempo você está dedicando a isso?
Tem gente que está clamando: ai Deus, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais ficar em casa, estou me sentindo como se fosse num cárcere. Querido, se sua casa é um cárcere, Deus está precisando tratar muita coisa no seu coração. Frutos dignos de arrependimento. E aí quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 5, o que a palavra fala? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ou seja, quando a gente se humilha, humilhar é reconhecer que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que nós não conseguimos nada. Humilhar-se é reconhecer a soberania de Deus sobre nós, é permitir, querido, que Ele faça, porque no tempo certo, no tempo oportuno, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te exaltar. Mas a Bíblia fala que aqueles que são exaltados, antes eles são o quê? Humilhados. Os humilhados serão exaltados. Nós vivemos uma geração que quer ser exaltada o tempo todo, quer fazer parte da exaltação, quer os louros, querem as glórias, mas não querem se humilhar. Igreja do Senhor Jesus, está na hora de nós nos arrependermos. Está na hora de nós nos humilharmos verdadeiramente diante daquele que nos chamou, diante daquele que nos reconciliou, que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ei querido, se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, Deus tem algo para tratar com você. Existe algo ainda no seu coração que precisa ser tratado, como existe no meu, como existe no coração de todos. Deixa Deus tratar neste tempo com você. Deixa Deus tratar neste tempo na sua casa, na sua família. Há quanto tempo você está vivendo um casamento, um ambiente familiar tão desagradável? Deixa Deus tratar aí, humilhe-se, reconheça, para que Ele possa no tempo oportuno te exaltar. Olha o que a Bíblia continua falando: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Querido, nós temos que tomar todas as precauções possíveis de higienização, de tudo isso. Mas eu quero te dizer algo mais importante: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Eu fiquei 10 dias na UTI do hospital. Eu fiquei 10 dias dentro de uma UTI. Minha filha chegou a um caso extremo da médica considerar a intubação. E ali naquela UTI eu dobrava o meu joelho e eu orava, e eu às vezes não conseguia nem orar, eu só chorava. E todas as vezes Deus mostrava que estava ali, que estava ali, que estava comigo. E aí Deus me direcionou a não pedir nada, somente adorar. E o caso dela ia piorando, piorando, e eu adorava. Deus estava ali, querido. Sabe o que eu entendo? Deus se importa. Ele se importa comigo, e eu não sou maior nem melhor que você. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua família, com a sua casa. Então para de se preocupar. Tem gente que está tão neurótico nesse momento, tão neurótico, que até para respirar está pensando: ai, será que eu respiro esse ar? Ai, será que eu encosto? Ai, será que eu piso na rua para ir em algo que é importante? Ei querido, se o Senhor não puder te proteger, ninguém mais pode. Isso não significa ser negligente. Estamos sendo prudentes, por isso que esse culto aqui está vazio. Prudência e obediência às leis e às regras. Mas não tema, o Senhor é contigo. Lança sobre Ele a preocupação. Ai Senhor, mas e se eu pegar? Ai, eu sou do grupo de risco. Ai Senhor, mas se eu pegar? Ai, eu tenho isso, mas eu tenho medo. Ei, o Senhor não te deu o espírito de medo. Lança sobre Ele a sua preocupação. Ele está cuidando de você, querido.
Ele está cuidando da sua família. Lá no hospital onde eu estava, o Senhor estava cuidando da minha filha. O Senhor fez em uma manhã ela estar no estado mais crítico, e à tarde ela ser restaurada. O Senhor está cuidando de você. Mas existe um caminho, o primeiro passo, o primeiro processo da restauração. Humilhe-se diante de Deus. Como pessoa, como pai, como mãe, como cristão, como cidadão brasileiro, humilhe-se. E uma vez que você se humilhar, lança diante dele toda a sua preocupação. Lança diante dele toda a sua ansiedade. Porque se o Senhor não puder cuidar de você, ninguém mais pode. Ai, pastor, mas eu estou tão preocupado. Como que vai ficar as minhas finanças? Eu preciso trabalhar. Jesus ensina no Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. E no 6 ele está falando: observe as aves. Elas não plantam, elas não têm onde armazenar, e nenhuma árvore cai de fome, morta no chão, nenhuma árvore passa necessidade, porque o Senhor cuida de todas elas. São as aves mais importantes que vós, diz o Senhor. Ai, mas o que eu vou vestir? Observe os lírios. E a Bíblia fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. São os lírios. Mais importante do que vós, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. Busca primeiro o reino, a sua justiça, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está cuidando do que você vai comer, tenha certeza. O Senhor está cuidando do que você vai vestir, tenha certeza. Busca o reino dele e a sua justiça. Não se preocupe, o Senhor está cuidando de todos aqueles que são seus. Quem crê nisso, diga amém. O amém foi muito fraco, diga amém. Aí no verso 8 a palavra diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios. A gente acha que a sobriedade está relacionada a simplesmente alguém que bebe, faz utilização de uma bebida alcoólica, mas serve para o nosso exemplo. Uma pessoa que bebe, que se embriaga, ela perde a sua sobriedade, ela perde o controle sobre ela mesma. Eu tenho certeza que você já ouviu na rua, em algum dia, em algum momento, alguém bêbado andando, e a pessoa ela não tem uma coordenação motora ali estável. Ela anda, ela chacoalha, ela cai, se machuca. Mas a sobriedade não está relacionada somente a esses momentos. Sobriedade é ter um domínio, um controle sobre si mesmo. A sobriedade é ter um espírito de moderação, ser moderado, não ser excessivamente uma coisa, excessivamente outra. A Bíblia está nos encorajando para sermos sóbrios, ou seja, estar no controle do seu corpo. E aqui eu brinco, chega a quarentena e a pessoa dorme o dia inteiro. Isso é sobriedade? Chega a quarentena e a pessoa come o dia inteiro. Isso é sobriedade? Chega na quarentena, a pessoa faz tudo que ela não pode fazer. Ela deixa de cuidar da saúde, ela deixa de fazer tudo. Querido, sede sóbrios. Sede sóbrios, tenha controle, tenha domínio. Ter domínio próprio é ser sóbrio em relação ao seu corpo. Seja sóbrio no seu temperamento. Convive agora, passa o dia em casa, e aí qualquer coisa estoura, perde a paciência. Seja sóbrio. Seja sóbrio, querido. Seja sóbrio, seja vigilante. O que é ser vigilante? É estar preparado, é estar atento a tudo que está acontecendo. Tem gente que quando eu falo isso, a pessoa acha que é estar atento à vida do vizinho.
Agora estou em casa, vou prestar atenção em tudo que acontece na vizinhança. Não! Esteja atento a tudo que está acontecendo no mundo espiritual. Seja sóbrio, ou seja, esteja ali preparado. Esteja no controle, vigilante. Esteja atento a tudo que está acontecendo, querido. Este é um tempo de você e eu crescermos na fé. Este é um tempo de você devorar a palavra. Você tem tempo para lê-la agora. Este é um tempo de você consagrar um jejum. Este é um tempo de você orar, ser sóbrio, vigilante, querido. Sabe por quê? Porque aqui vem o perigo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. E sabe quem ele consegue devorar? Aqueles que não estão vigilantes e aqueles que não estão no controle dos próprios corpos. Você sabia que a gula é tão pecado quanto o adultério? E a gente acha graça. Nossa, como fulano come. É crente, né? Crente come. Isso é uma besteira do tamanho do mundo. Ei, querido, seja sóbrio. Esteja ali no controle. Esteja vigilante, esteja atento. Não se comporte como um período de férias, não. Se comporte como um período de guerra. Esteja vigilante a tudo, para que o diabo, que ruge como um leão procurando a quem possa tragar, não encontre você desapercebido. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia fala: resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Querido, isso que está acontecendo conosco não é aqui em São José, simplesmente, não é no Brasil, simplesmente, é no mundo inteiro, nas nações deste mundo, muito mais gravemente em alguns lugares. Então a Bíblia nos fala resistir na fé, porque infelizmente neste período em que não pode haver o ajuntamento das igrejas, a fé de muitos, infelizmente, vai se esfriar. Vai se esfriar, porque o refúgio que a pessoa tinha, que era aos domingos pelo menos, vir à igreja ela não tem mais. Online eu não gosto de assistir. Eu não gosto, gostava com os irmãos ali juntos, a gente louvava, adorava, era coisa maravilhosa. Agora eu vou esperar voltar, quando voltar eu volto a participar. Isso é uma ilusão. A Bíblia nos instrui aqui: resistir-lhe firmes na fé. Este é um tempo que a sua fé tem que ser fortalecida, forjada, querido. Portanto, deixa eu te encorajar. Nós temos culto online aqui, domingo, ou às 10 ou às 19. Nós temos as nossas devocionais diárias que são enviadas. Nós temos o nosso culto residencial, quarta, e nós temos sexta. Mas nesse meio tempo, se tem algum outro culto acontecendo online, vê lá, vai lá assistir. Se tem um outro acontecendo, vai lá, querido, eu te encorajo a fazer isso. Sabe por quê? Porque a sua fé precisa ser fortalecida. E ela não é fortalecida só de assistir culto, mas o culto nos ajuda. O culto faz com que o nosso coração fique irmanado, munido com a palavra que é ministrada. Eu te encorajo, busque, ore, tenha tempo de oração, tenha tempo de jejum, tenha tempo de leitura bíblica. Faça isso todo dia, todo dia, todo dia. Resistir o diabo. Resistir, querido, porque do contrário a fé de muitos, infelizmente, vai esfriar. Infelizmente, o Senhor está te chamando para um tempo diferente. Nós vivemos uma geração de cristãos que precisam ser provocadas o tempo todo. Se tiver um propósito de oração, ela faz. Se não tiver, ela não ora. Se tiver uma campanha de leitura bíblica, ela lê a Bíblia. Se não tiver, ela não lê. Uma geração inerte espiritualmente. Como vamos prevalecer, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Olha o que a Bíblia fala, pode manter o versículo aí.
Deus que nos chamou, depois de haver sofrido um pouco, entenda que Deus utiliza o sofrimento na vida do homem para nos aperfeiçoar. Eu posso dizer, querido, que nesses 10 dias que eu passei no hospital, como Deus me aperfeiçoou, como Deus tratou comigo, como Deus ministrou meu coração nesses dias, porque Deus usa o sofrimento para lapidar você e a mim. Eu já falei aqui, um diamante, quando ele é tirado da terra, ele é uma pedra comum, ele não tem brilho, mas para ele brilhar, ele vai ter que passar por um processo de lapidação, ele vai ter que ser lapidado, e a lapidação acontece por um processo chamado de atrito. O atrito vai fazer o diamante brilhar. Você está tendo a oportunidade de ser atritado na sua casa, com seu marido, com a sua mulher, com filhos, com todas as coisas que estão acontecendo. Deixa Deus fazer você brilhar. Por um tempo vai doer, por um tempo vai ser sofrido, e a Bíblia fala sobre um tempo de provação. Tiago fala sobre isso em Tiago capítulo 1. Paulo também fala sobre isso, que nós temos que nos alegrar nas provações. Tiago fala que a provação, ela vai produzir perseverança, e a perseverança alcançada, ela vai produzir maturidade. Ei, querido, este tempo, entenda o que eu estou dizendo para você, este tempo também é um tempo de Deus para que você saia da mornidão. Este tempo é um tempo de Deus para que você venha crescer, para que você venha amadurecer. Chega de ficar em altos e baixos, altos e baixos. Então não lamente pelo sofrimento. Ai, Senhor, que esse sofrimento acabe. Deixa eu te falar, ele vai passar. Não peça para ele passar, não ore nesse sentido. Sabe por quê? Porque o processo de Deus na sua vida, para ele trabalhar e tratar com você, é necessário o sofrimento por hora. Porque se não há o sofrimento, sabe o que acontece? A gente não muda nada, a gente permanece estático do mesmo jeito. Está doendo, querido? Fica tranquilo, Deus está trabalhando. Esse sofrimento dura um pouco, como diz a palavra, mas vai acontecer. A Bíblia não fala que o choro dura uma noite, é um tempo. A Bíblia não fala que o choro vai acabar na noite, mas a Bíblia fala que a alegria vem ao amanhecer. Existe um tempo, este tempo dói, é o tempo que estamos vivendo, mas ele vai passar. Quem crê nisso? Este tempo que estamos vivendo, querido, vai passar, mas ele ainda vai produzir dor. Mas enquanto estiver acontecendo a dor, Deus está tratando com você, Deus está tratando comigo. A Bíblia diz aqui: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que Deus quer fazer com a sua vida a partir desse tempo que nós estamos vivendo. Sabe o que Ele vai fazer? A Bíblia fala: o próprio Deus. Ele não é o anjo. Deus enviará. Não é o anjo. Não é o anjo. A Bíblia fala que o próprio Deus, querido, o próprio Deus vai vir e Ele mesmo vai te aperfeiçoar. O que é o processo de aperfeiçoamento? É o processo que Ele vai tornar você melhor do que hoje você é. É o processo que Ele vai te tornar mais forte do que hoje você é. É o processo onde Ele vai tornar a sua fé maior do que a fé que você tem hoje. É o processo onde Ele vai te tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um homem de Deus melhor, um cidadão melhor. Ele vai te aperfeiçoar neste tempo. Ele quer te melhorar dia após dia. Quem recebe esta palavra, Ele está te aperfeiçoando, querido. E a dor serve para esse período de aperfeiçoamento de Deus para nós. A Bíblia continua falando que Ele vai nos aperfeiçoar e Ele vai nos firmar. Isso é tão forte, querido. Eu me lembrava, quando eu estava preparando esta mensagem, me lembrava das minhas férias.
No começo deste ano, onde eu passei alguns dias na praia, eu lembro que eu comprei, feliz da vida, uma barraca grande. Eu sou muito branco, né, como vocês sabem, muito bronzeado. Eu comprei uma barraca para me proteger minha família. E a barraca, ela vinha com algumas cordinhas que tinham que ser presas no chão, porque esta barraca essas cordinhas, melhor dizendo, que prendiam, que davam firmeza para aquela barraca no momento que viesse um vento, permanecesse ali. Eu me lembro que no primeiro dia nós perdemos as cordinhas. Não lembro de quem foi a culpa. Nós perdemos, só achamos depois quando viemos embora, depois das férias. E no segundo dia estava ventando. Eu estava preocupado da barraca voar. Falei, meu Deus, se a barraca voar, pode bater em alguém, pode bater aqui na Sofia. Eu comecei a puxar areia nos cantinhos, nos pés daquela barraca. Eu puxava areia, molhava. Eu tentava ser um engenheiro de obra. Onde eu tentava deixar aquela areia dura. Mas aí começava a ventar, o meu coração já ficava apreensivo. Será que vai ficar? Será que a barraca vai se manter? Daqui a pouco eu avistava lá longe um guarda-sol voando. Outro guarda-sol voando, falava, ai meu Deus, eu ia para um dos cantos, ficava segurando. Pedia para minha esposa, vai lá amor, segura lá do outro lado. Segura lá. Não conseguíamos ficar tranquilo nesse dia na praia, pelo medo da nossa barraca voar. Sabe, querido, às vezes a nossa vida cristã é assim. Às vezes nós cremos em Deus, às vezes nós servimos a Deus, honramos a Deus, mas às vezes não temos uma vida fortalecida, não temos uma vida firmada em Deus. A Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Jesus nos ensina dizendo: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, subiram as águas, veio o rio, se chocou contra aquela casa, mas com a casa não aconteceu nada, porque ela estava firmada na rocha. Semelhante a isto, aquele que ouve e não pratica, irei comparar o que edificou a casa sobre a areia. Mesma coisa aconteceu, soprou o vento, subiram os rios, se chocou contra aquela casa, grande foi a sua ruína. Este é um período de tempo, querido, onde você e eu temos que ser tratados por Deus, para que Ele venha nos firmar verdadeiramente. Assim como é a palmeira. A palmeira, querido, pode vir o vento que for, ela enverga, mas ela não é arrancada da terra, porque ela tem uma raiz profunda. Este é o tempo da nossa raiz ser aprofundada em Jesus. Este é o tempo onde Ele quer fortificar as nossas raízes, para nós não sermos levados em vento, não sermos levados em doutrina e doutrina. Todos os dias eu vejo pessoas serem enganadas por alguém que fala uma coisa aqui, alguém que fala uma coisa, olha, estão fazendo isso, olha, estão fazendo aquilo, olha, falaram isso, eu falo, meu Deus, como é que pode? São pessoas que não estão firmadas de verdade. Falta a firmeza, falta o firmamento ali verdadeiro, que é Jesus. Mas eu profetizo na sua vida, que neste tempo, que este é um tempo onde Deus vai te firmar verdadeiramente. Deus vai firmar os seus pés na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. E você não vai ser mais levado para todo vento de doutrina. Você não vai ser mais levado por más notícias e por coisas que acontecem, porque você vai estar firmado nele, firme nele. Ele é aquele que te firma verdadeiramente, querido. Ele é aquele que te firma. Abre para mim, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Esse vai dar para colocar aí. Aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis. Eu profetizo sobre a sua vida. Este é um tempo que Ele vai te fortalecer, Ele vai te firmar. E pode vir coronavírus, pode vir o que for, você não vai ser abalado.
Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida. A Bíblia fala aperfeiçoar, firmar, fortificar, receber armas, novas armas. Quando a gente vê tal país está se fortificando, está se preparando. Fulano de tal está ficando fortificado, está ficando forte. Há uma preparação. Este é um tempo que Deus quer te preparar. Ele aperfeiçoa, Ele tira o que está errado, Ele te firma, Ele firma os seus pés nele, que é a rocha, e aí Ele te fortifica. Ele coloca nas suas mãos as armas para as batalhas que ainda estão por vir. Aleluia. O Senhor está te preparando para um tempo novo, querido. Quem toma posse? O Senhor está te preparando para um novo tempo na sua vida. O Senhor está preparando um novo tempo sobre as nações, eu creio nisso. O Senhor está preparando, eu creio que é o avivamento da última hora. O Senhor está te preparando, Ele está te fortificando. E por fim, para a gente finalizar, cadê aqui? Achei. Fortificar e fundamentar. Eu quero que aí onde você está, você fique de pé. Fundamentar. A palavra fundamentar, podemos entendê-la como um fundamento. Toda edificação é construída sobre um fundamento. Qualquer edificação que se preze, a primeira etapa do processo é o fundamento. É onde ela vai ter o crescimento para baixo primeiro, antes de crescer para cima. O fundamento ele é essencial para que aquela edificação possa crescer. Mas quando a Bíblia fala sobre fundamentar, a Bíblia está falando quando Jesus está ainda em terra, Jesus está preparando os discípulos. Jesus está dizendo para eles: não se preocupem com o que vocês vão dizer, não se preocupem com o que vocês vão falar, mas o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca de vocês. Ou seja, na Bíblia está falando sobre fundamentar, que Deus vai te fundamentar. No momento que Jesus se dirige a Deus não como Pai, mas Ele fala: Eli, lama sabachthani. Sabe por quê? Porque naquele momento significava: Deus meu, por que me desamparaste? Porque este foi o único momento na história em que o pai não pôde olhar para o filho. Um momento de sofrimento, porque o filho estava carregando sobre ele todo o pecado e a dor era muita. E sabe, queridos, eu no hospital, minha filha foi fazer um exame no hospital onde tinham que coletar o sangue dela, mas não podia ser o sangue venoso, tinha que ser o sangue arterial. E para quem é da área entende que é um exame mais complicado, porque é uma veia profunda e não se acha com facilidade. Eu tive que segurar a minha filha enquanto eles furavam ela para tentar achar a veia. E eles furavam e ela chorava e ela gritava: papai, papai, papai. E chegou um momento, querido, que eu estava sofrendo tanto que eu tive que virar o meu rosto para não olhar, e eu chorava por conta do sofrimento dela, mas eu não conseguia olhar, porque eu não conseguia ver o sofrimento dela, eu não queria ver aquele sofrimento. Depois do exame realizado, eu saí pela rua para comprar um remédio na farmácia, e eu chorava, falava: Deus, como o Senhor suportou, como o Senhor suportou ver o seu filho morrendo na cruz. E nós vemos aqui este único momento em que Deus não pode olhar para o filho por conta da contaminação que está sobre ele, mas porque a dor era muita. E eu imagino Deus no céu sofrendo porque o seu filho está morrendo, sofrendo porque a dor que ele estava passando era demais. Se eu, querido, como homem, sofri demais vendo minha filha fazer um exame, algo que era para o bem dela, eu imagino o coração de Deus ao ver o seu filho morrer por aqueles que nem mereciam o seu favor.
quero te dizer que esse alguém que não merece é você e sou eu. É por isso que a Bíblia nos fala para não fazer de modo inadvertido ou de qualquer forma, mas a Bíblia nos instrui a fazer este momento. Tendo que fazer o momento, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão, beba do cálice. Quantas vezes nós fizemos isso sem sequer nos importarmos, sem ter a dimensão do que o Filho passou, para que pudéssemos fazer isso hoje. Nesse momento eu quero que você na sua casa feche os seus olhos. Se você puder sentar, sente. Se quiser sentar, sente. Se não quiser, fique à vontade. Mas eu quero que nesse momento você olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. O que você tem feito, querido? Qual tem sido o seu comportamento diante de um favor tão grande? Feche os seus olhos neste momento. Que nada venha roubar a sua atenção agora aí na sua casa. Feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro de você neste tempo. Se existe algo que precisa ser confessado, que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro sobre você. Que haja um arrependimento verdadeiro, que haja fruto desse arrependimento. E você que está com a sua família, nesse momento, se existe a necessidade de você se arrepender por algo que você fez para sua esposa, eu quero que você faça nesse momento. Esposa, se existe algo que você precisa se arrepender e confessar para o seu marido, faça isso agora. Filhos, se vocês estão aí com seus pais e precisam confessar algo, se arrepender de algo, faça isso agora. Ceia é momento de comunhão, é um momento de refazer, de reconstruir, de recomeçar, porque o Filho de Deus veio para que pudéssemos ter uma nova chance. Então neste momento, se você tem algo para pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, você está na sua casa. Se alguém o qual você precisa pedir perdão não está aí, pega o telefone agora, liga. Faça uma chamada de vídeo ou telefone com qualquer coisa, mas não participe deste momento de forma inadvertida, porque a Bíblia fala que quem come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então neste momento, enquanto nós vamos cantar mais um pedaço dessa música, eu quero que você olhe para dentro de você e se arrependa diante de Deus. E aquilo que você fez pelas pessoas, peça perdão agora para aqueles que estão perto de você. Olhe nos olhos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Peça perdão agora. Se arrependa agora. Quebra isso agora, querido, quebra, para que juntos nós possamos cear agora. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Comece a orar neste momento. Eu não quero que você cante, eu quero que você declare perdão, peça perdão. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para Ti agora. Nós abrimos o nosso coração, Senhor Jesus. Se existe algo mal no nosso coração, Pai, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes temos nos afastado de Ti, temos feito coisas que não têm Te agradado, Pai. Paizinho, tenha misericórdia de nós. Se existe algo que temos feito para com nossa esposa, nosso marido, Pai, que possamos quebrar neste momento. Possamos quebrar neste momento, meu Pai, que possa ser desfeito nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, perdoa-nos e que a nossa família nos perdoe, e quem nós temos praticado mal que nos perdoe, Pai, mas que haja um arrependimento genuíno.
para que juntos nós possamos cear aqui nesta noite e fazer a menção do Teu nome. Assim, Pai, como o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todos foram, meu Pai, depositados diante de Ti. Nós te pedimos, perdoa-nos uma vez mais, porque a Tua palavra fala que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Perdoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Se é necessário, faça esse momento agora, peça perdão, abraça, você que está com a sua família, abraça ela, abraça a sua família neste momento aí, querido, na sua casa, abraça ela, diga que você ama a sua família, peça perdão se necessário, se não for necessário, diga que ela é importante para você, agradeça a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, perdoe por nunca ter dedicado tempo, por nunca ter falado eu te amo, perdoe, quebra isso agora. Este é um tempo de recomeçar, este é um tempo de algo novo. A Santa Ceia é sobre um tempo novo, é sobre um novo tempo, um novo ciclo que se inicia, querido. Faça isso agora, enquanto nós adoramos aqui. Faça isso agora, abrace quem tiver que abraçar, perdoe quem tiver que perdoar. Vamos, banda, abrace quem tiver que abraçar neste momento. Fique junto com a sua família, nós já vamos cear, mas este é um momento de confraternização. Se você tem algo que precisa dizer, diga. Se você tem algo que precisa agradecer, agradeça. Se você tem algo que precisa consertar, conserte. Santa Ceia é tempo disso, é o tempo da família ser restaurado, é o tempo da família ser renovada. Oh, somente não vou ser Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem Tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Você na sua casa, levante essa partícula de pão. Vamos consagrar neste momento suco de uva. Pastor, eu esqueci de comprar. Pastor, não tem suco de uva na minha casa. E agora? Querido, vai lá, põe no copo um pouquinho de água, coloca, nós vamos orar, nós vamos consagrar. Minha pretensão aqui não é fazer uma oração para transformar água em vinho, mas simbolicamente nós vamos cear. Algumas pessoas me ligaram hoje perguntando: pastor, qual é o suco que tem que ser suco tal? Eu falei: não, querido, tanto faz, é simbólico, suco de uva, representação do sangue de Jesus. Se você não comprou, pega aí um pedaço de pão, um pouquinho de água, e nós vamos consagrar neste momento. Levante para o céu essa partícula de pão, suco de uva. Pai, nós consagramos a Ti agora, meu Pai, esta partícula de pão, suco da vide, o suco de uva que representa o Teu corpo, que foi transpassado por nós, foi moído por nós, Pai, o Teu sangue, que foi vertida gota a gota na cruz do Calvário. Pai, nós consagramos a Ti para que quando venhamos participar deste cerimonial, que possamos ser parte contigo, e que o Teu sangue possa trazer a purificação, que o Teu sangue traga purificação para o nosso, meu Pai, e assim como uma transfusão de sangue, venhamos receber vida em nós mesmos. Que ao fazer este momento, meu Pai, possamos ser um em Ti, assim como Tu és um com o Pai, e possamos viver, cada um na sua casa, a plena unidade que o Senhor tem
para cada um de nós. Assim nós consagramos esses elementos em nome de Jesus. Você está sentado, fique de pé. Abre para mim aqui, quem que conseguir. Fique de pé na sua casa. Você que está deitado. Obrigado, querido. Levantando a partícula de pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comam todos agora, este é o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, que é dado por cada um de vós. Bebei dele todas as vezes que fizerdes, em memória de mim. Bebam todos agora, este é o sangue de Cristo. Agora, neste momento, dobre o seu joelho na sua casa.